Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla RX, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Nesta segunda-feira, dia 16 aí de dezembro de 2024, trazendo para vocês as últimas informações exclusivas aí. René Casagrande soltou aí notícia bombástica aí, com negociações muito quentes no Mengão. Vamos aqui para mais um corte. Muito bem, e no Flamengo tem um papo de contratação de Roger Guedes e o BAP convidou o Zico para chefiar a delegação no Mundial, no Super Mundial lá de clubes e tal. O Zico foi eleitor do BAP nessa história. E essa história dos Roger Guedes não sei não, porque o Flamengo não deve gastar grana nessa nova fase, vamos dizer assim. Também está muito nebuloso ainda, né? Qual será a diretriz do BAP como presidente do clube? Tem essa impressão de, até pelas conversas de campanhas, promessas de que o clube, até pelo orçamento reduzido, o superávit desse ano, 3 milhões em caixa só, vai dar um tempo em tese. Mas a gente sempre fala e lembra a declaração do treinador da comissão técnica antes do final do ano. Nós precisamos de pelo menos um centroavante. E acho que o Flamengo vai contratar esse centroavante. E, por outro lado, para piorar, o time do Roger Guedes lá é o time do Príncipe lá, é o time mais rico do Catar, o dinheiro não é necessário, não vai mudar a vida do Catar, 10 de euro, 20 de euros, o cara tá jogando, é titular, não é uma negociação das mais simples, a não ser que o cara force demais lá, enche o saco do Príncipe para liberar, mas não é fácil tirar da onde ele tá lá no time do Catar, viu? Tem mais essa ainda. Novo Flamengo, o Massa. Eu estava aqui conferindo uma declaração para não cair em fake news, né? Da situação difícil que os novos gestores estão encontrando no Flamengo, cara. E a incógnita que será o estádio. Como você fala, situação difícil é como? Então, a sobrancelha do Tirone, se o Flamengo está nessa situação, então não há dinheiro para Flamengo contratar jogador agora em janeiro. Simples assim. Para contratar jogador agora não tem dinheiro? Não. Nenhum? Não. Sim. Jogador centroavante? Tem, mas vai ter que fazer um negócio sem pagar direitos econômicos. Não é sem pagar direito tipo Corinthians. Corretamente, sim. Exato. Vai ter que pegar um jogador sem contrato, terminando o contrato. Não vai poder chegar lá e meter 30 milhões num jogador à vista como foi com o Dela Cruz. Petrobras, patrocinadora do Paulistão Feminino. Sabe quanto tempo vai demorar para descontaminar o terreno? Lembra que a gente falava aqui disso antes? Então, é óbvio que esse é um... Não vai faltar dinheiro para pagar salário, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo e deixando claro é que vai ter que apertar o cinto. O Flamengo vai ter que apertar o cinto neste início de ano de 2025. Então, peraí, o Flamengo pagou lá 180 milhões num terreno que ainda não se sabe qual é a situação dele. Não está pronto para construir o estádio. Ele era um problema... Gasômetro. Então, você imagina a galera tá lá, aí o cara tá lá fora do estádio, acende aquele cigarrinho de artista, joga lá vai pro, sei lá, do gás lá e explode. Não pode ter gás reprimido, gás... tem um processo de contaminação. No subsolo, descontaminação. Entendeu? Você tem que descontaminar, você tem que liberar. Então, cara, é um negócio que não... Agora você vê, né? Se o Flamengo tá tirando um pouco o pé no mercado e o Botafogo com essas situações, aí, Massinho, tá pro Palmeiras. Contrata Facundo. Quem está contratando dos grandes? É o Palmeiras. Né? É quem está organizado, né? João Arias está saindo livre aí, pelo que se fala do Fluminense, não está querendo renovar. A gente está falando de um cenário que o Botafogo é uma incógnita, que o Flamengo vai contratar mundial seria... e que o Palmeiras está abrindo a carteira, é isso? O Palmeiras, como eu disse aqui, lá atrás, tinha 200 milhões de reais para investir em contratações no final do ano. Agora, nesta janela, certo? 200 milhões não significa que você vai pegar 200 milhões do caixa e vai dar para o Arnaldo. Não é isso.
Acho que pro Tirone é mais seguro, não sei. Os dois aí têm dificuldades. Mas, enfim, não é isso. Mas é a possibilidade de você investir 200 milhões planejado. Ontem, agora, amanhã, vai ser colocado o orçamento pro ano que vem. Já passou de 1,1 milhão, cara. Passou de receita, de bi. Falou mi. Eu falei? É bi. É que eu não sei o que é isso. Então é muito passou zero. de 1 bi. Então, não é um problema, cara. Dinheiro não é problema. Agora, é óbvio, você vai pegar 250 milhões de reais e colocar num jogador só, você vai ter problema. Agora, precisa saber contratar. Você vai, em tese, só com o Dudu foi já um alívio grande nas contas, na folha de pagamento. É possível que ainda tenha um outro alívio com o Rony e Zé Rafael, que são jogadores extremamente vencedores e importantes da história do Palmeiras, mas que podem sair. Então não vejo problema de você investir em contratar jogadores, cara. O Palmeiras precisa disso. Agora, vai entrar o ano com Botafogo sem técnico, Flamengo com baita time, um baita elenco. Você ia falar, precisa? Não é que tá. Oh, meu Deus, o Flamengo não vai contratar. E daí? Centroavante. Precisa. Então, precisa também. Precisa, não tem. Quem que é o centroavante? Escala lá. Sei, tudo bem, tem o Carlinhos só, né? Então, precisa. Agora, também você pode agora, via scout, buscar um centroavante bom, que possa chegar aí e tal. Mas muda o modelo. Lembra do modelo? Claro. Quanto é o De La Cruz? É 20. Mas libera agora. Não, é 20. Tá bom, toma 20. Neste momento não vai dar para fazer. Dá para fazer no segundo semestre, talvez dê, né? Então, a nova gestão tá tateando isso. E você tem um cara que, em tese, que é o Zé Boto. Mas que nem chegou ainda, né? Então, mas que tem, em tese, mapeado a Europa toda para trazer um jogador nessas condições. Entendeu? O Flamengo pode trazer um Memphis, entendeu? Sem pagar direito. Vai pagar salário. Essa que é a discussão. Sim. E o Fernando Borges ironiza aqui. Tá bom, então o Flamengo tá em crise. Eu também acho que não tá. Mas quem falou que tá em crise? Você falou que tá sem dinheiro. Para contratar o centroavante. Tá com menos dinheiro do que tinha. Com menos dinheiro, mas então. Mas não dá para contratar esse ano contratou 300 caras, não precisa contratar. O elenco tá pronto, precisa contratar um centroavante. O que eu estou dizendo é, o Flamengo não está em crise, não está passando necessidade, não está atrasando boleto, não tem salário atrasado, nada disso. O que eu estou falando é que o modelo mudou para este ano. Não vai dar para chegar e pagar uma grana alta para tirar um jogador de um clube em direito federativo, certo? E o estádio vai dar uma dor de cabeça do caramba, porque tem prazo para construir o estádio. Então, se tem prazo para construir o estádio, precisa pôr dinheiro na descontaminação do terreno. E precisa sair dinheiro, vai sair da onde? Só uma... Dentro do rolê aleatório do Corinthians, que surgiu agora... Então, aqueles rolês aleatórios. Eu não vou conseguir nem comentar fonte, nem a história toda. Só vou passar aqui, título de curiosidade. O portal Léo Dias, do Léo Dias, que cuida das celebridades, deu uma notícia de que a Fatal Model, o site de acompanhantes, poderia trazer o Pogba no Corinthians. Que é isso, eu não vou comentar, porque é muito... O Adriano merece, Flávio Nick e Vene Casagrande. Vene tava lá, né, Vene? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar vocês pra participar. Cadê? Põe na tela aqui o nosso Twitter, #SBT Esportivo. Assim você conversa com a gente, manda sua foto. Tem criançada que já tá de férias, tá assistindo a gente. A galera que tá todo dia aqui com a gente, manda aí a tua foto, a tua mensagem, que você pode até aparecer por aqui. Vene Casagrande, eu já vou falar com o Flavinho sobre a emoção quando o pai, na inteligência artificial, falou. Mas eu vou falar de você... Ainda bem que se eu for falar disso eu choro. Você vai chorar, por isso que eu não vou falar com você. Porque isso aí é eu já conheço os meus amigos. Ô, Vene Casagrande, foi muito legal o evento, né? Foi um evento maravilhoso. Você tava lá, não tava no Maracanã? Tava lá, eu e mais 23 mil pessoas. Foi esse o público que marcou presença para essa despedida maravilhosa do Adriano, que é um cara que merece todo esse carinho, toda essa emoção. E assim, não foi só esse momento que foi emocionante, não. Teve um outro momento também, que quando ele entra com a mãe dele,
dele e com a avó dele. Aquilo ali é de arrepiar, tô ficando arrepiado aqui novamente. Foi uma festa maravilhosa. O Adriano merece isso tudo e muito mais. É um cara que conquistou muita coisa no futebol, não só no Flamengo. Para mim, ele é ídolo nacional, ele fez gol importante em título com a seleção brasileira, por exemplo, em cima da Argentina, que é nosso maior rival aí falando de seleção. Então, assim, é uma festa maravilhosa, parabéns aos organizadores, parabéns a todo mundo que marcou presença, parabéns a todo mundo, porque, de fato, o Adriano merece todo esse carinho que ele recebeu nessa tarde maravilhosa no Maracanã. Se eu tiver que eleger o melhor em campo, palmas para o Júlio César. Agarrou muito ontem, fez várias defesas sensacionais. Até outro dia ele estava jogando o Júlio César, né? Exatamente. Ele, super inteirão, o Júlio, né? É engraçado você olhar esses jogos, porque às vezes o cara tá bem mais velho, sim, mas você vê que o trejeito, a habilidade e tudo mais não envelhecem, né? Então, e o Júlio realmente é um cara, um super goleiro. Ô Flavinic, fala comigo. Tem como a gente botar a parte da inteligência artificial, só um pedacinho para o povo entender? A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com esse negócio de inteligência artificial. Ela vem para ajudar, obviamente, mas ela pode botar pegadinhas e criar fake news, porque vocês com certeza às vezes já receberam um vídeo de inteligência artificial no teu telefone e no teu WhatsApp que você acha que é real e é criado pela inteligência artificial. É um vídeo que refaz o rosto das pessoas, com fala, com tudo, a voz. A inteligência artificial, ela consegue fazer a voz da pessoa falando inglês, português, russo. É impressionante. Aí o que eles fizeram? Pegaram essa inteligência, pegaram a voz do Adriano, do pai do Adriano, numa entrevista em que ele já havia dado, né? Quando era vivo, obviamente. E fizeram uma mensagem para esse momento do Adriano, com a voz do pai dele. Cadê? Solta um pedacinho pra gente ouvir. E aos 30 minutos, o momento mais emocionante da homenagem, Adriano recebeu uma mensagem por inteligência artificial de seu falecido pai e eterna inspiração, seu Almir. E não segurou as lágrimas antes de voltar a vestir rubro-negro. Pode ser. A Itália voltou a não deu Isso foi apenas uma parte. Na internet. Foi um texto grande, tá, gente? Não vai ter aqui no nosso VT, a gente tirou do nosso VT. É um texto aí de 1 minuto e pouco, quase 2 minutos, ele falando, você merece, essa despedida é pra você. E ele chorava, assim, com a voz do pai, passando uma mensagem atual. Isso é impressionante, né, Flavinho? Impressionante, né? A gente sabe que toda a tecnologia pode ser usada pro bem e pro mal. A gente tem casos aí recentes, né, até... O cara estava imitando voz de jogadores de futebol, de treinadores, para tirar proveito, para fazer um golpe, né, passando a mensagem. E o que ele fazia imitação, não era exatamente a inteligência artificial. O pai do Adriano faleceu em 2004 e foram lá resgatar, né? Pegam as palavras, pegam entrevistas, pegam mensagens e montam. Porque é exatamente a voz do pai do Adriano. Imagina o cara ouvindo isso no Maracanã. E a gente sabe a ligação do Adriano com o pai dele, né? Quem conhece a história do Adriano sabe como ele era próximo ao pai, o baque que foi na vida dele quando ele perdeu o pai. Então é sensacional. Quem teve essa ideia, acho que mandou muito bem. Verdade. Claro, emociona, cheirou, desmontou o cara, mas... Muito bonito, acho que foi uma sacada. Foi, obviamente, inesquecível, Flavinho. Muito legal. Olha aqui, essa ideia aí. E óbvio emocionante. E acho que foi surpresa, ele não estava esperando. Para os organizadores fazerem isso, obviamente que as pessoas que estavam envolvidas com o Adriano aprovaram a situação. Claro. Para o Adriano gostar disso. Claro. Porque muita gente pode não gostar. Eu vi gente, por exemplo, criticando. Sério? Se eu fosse o Adriano, eu não ia gostar disso. Por quê? Porque é uma emoção muito forte, de fato. Assim, eu até entendo, porque acaba resgatando algo que é muito forte. Flavinho mencionou aí que após a morte dele, ele sofreu bastante. Vocês já viram Teve agora depressão. as pessoas, elas pedem para quem consegue dominar a inteligência artificial, pega a foto tipo, o pai que já morreu e bota com o filho, o neto que ele não conheceu e junta numa foto. Você já viu isso? Não, legal. E aí você vê a reação das pessoas chorando, vendo, tipo, um pai que já se foi e não conheceu o neto e eles colocam todo mundo numa foto só se abraçando. É impressionante, é emocionante. Mas é aquilo. Você ia querer, Vene? Eu não iria querer, porque eu ia, sei lá, eu ia ficar muito emocionado. Muito mesmo. Ele ficou. Cadê? Vamos ouvir um pedacinho? Agora tem o trecho mesmo da entrevista feita por inteligência artificial com a voz do pai do Adriano. Cadê?
Foram muitos momentos, né, meu filho? Sempre te falei, não desiste. Você pode mais, você consegue. E olha no que deu. Essa festa linda. Tudo pra você. Eu acho bonito. Ele pega as palavras exatas e provavelmente o trejeito dele falar, né? Ou você via que tem uns vícios linguísticos ali na fala dele, ou o pai, ele falando dele, assim, provavelmente. E você vê pela emoção e reação do Adriano que era exatamente como o pai dele falava, porque a cada palavra do pai, ele ia agachando, que você vê que ele não estava aguentando de tanta emoção. Eu achei uma das coisas mais emocionantes que eu já vi, que o futebol entrega isso pra gente, fura a bolha, né? Do esporte e entrega essa emoção. Eu achei uma das coisas mais emocionantes que eu já vi, até porque a gente conhecendo a história do Adriano, né, Flavinho? O Adriano, todo mundo sabe que a morte do pai foi um divisor de águas na vida dele, profissional, pessoal e tudo. Ele não superou, ele não conseguiu cicatrizar, porque às vezes a dor vira saudade. Né? Isso é a natureza do luto, mas às vezes essa dor nunca vira saudade, ela continua dor para sempre, dependendo da pessoa, de como ela lidar com aquele luto. E com o Adriano foi desse jeito, então eu achei muito emocionante, eu achei muito legal. Para quem teve essa ideia, parabéns. Flávio Nico. Parabéns. O pai do Adriano, né, para quem não sabe, não acompanhou de perto, né, ele era um cara muito querido até na comunidade que o Adriano morava, ele promovia campeonatos de futebol, times de futebol, o Adriano começou a jogar, uma espécie de escolinha que o pai tinha e reunia todos os amigos do Adriano e a turma, né, da comunidade para jogar bola, ele era muito querido e quando ele faleceu foi um baque que quase que compromete a carreira do Adriano. O Adriano vinha numa ascensão e ele sofre, tem problemas psicológicos, pensa em abandonar a carreira, larga a Itália e teve também outros problemas depois por causa da morte do pai, né? Eu acho até que o Adriano poderia, a gente sempre lamenta, poxa, o Adriano, ele tem a vontade dele, tem que ser respeitado, mas ele poderia ter ido mais longe profissionalmente, seleção brasileira, por exemplo, a gente esperava que o Adriano fosse brilhar numa Copa do Mundo, quem sabe de 2014, ele tinha idade ainda, e com alguns problemas que teve, ele é muito emotivo, um cara muito sensível, o problema com o pai. Acabou que o Adriano poderia ter ido até mais longe, uma carreira internacional. Fico imaginando o sentimento dele ali no campo, na despedida, essa montagem perfeita do pai falando. O que o Vene colocou, tem gente que de repente nem ia segurar a barra ali, ia desmontar. Claro que pessoas próximas devem ter autorizado e já sabiam, não, vai ser legal, ele vai se emocionar, mas ele aguenta o tranco, Pronto, até em relação ao Adriano, que eu reparei nesse jogo também, a gente teve ali reunidos, né, os três últimos grandes centroavantes do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Romário, o Ronaldo Fenômeno e o Adriano. Como faz falta na seleção um craque centroavante de ofício. Não tem mais, não tem. Ontem o Adriano foi o último. Ontem o Romário falou sobre isso na zona mista. O que ele falou? Ele falou assim, a gente vê aqui eu passando, o Ronaldo, Adriano. São os três últimos. Aí hoje a gente olha pra seleção e chora. É basicamente isso. E é isso mesmo. Tem até bons jogadores, mas não tem na função de centroavante. Pra mim, um grande time tem que ter aquele grande centroavante. Mas você acha... eu sou dessa geração do 9, né? O 9 e o 11. Pra mim tem que ter o 9 Romário era 11. Eu adoro jogava como esses caras. Você mencionou aí os tops, os craques. Isso. Claro. Mas ainda tinha Wagner Love, que jogou muita bola também. O Fred, gente. Jogou na seleção 2014. Sim, não, tô falando que tava no evento. Ah, do evento. No evento. Tinha Wagner Love, tinha vários outros jogadores. Edilson tava. Edilson tava. Porque o Edilson começou na reserva. Gente, o próprio Djalminha. A gente tinha um monte. A gente tinha camisa 10 pra caramba. O Djalminha. E camisa 9 pra caramba. Se você lembrar na época todo ali, time dos anos tinha 90, que o Ronaldo, né, acabou dominando, com o Romário e depois o Ronaldo, tiveram outros que não tiveram talvez tanto espaço como um Evair, Viola, eu falei do Edilson Capetinho, um Edmundo também, não era exatamente a função, mas um cara que fazia muitos gols. Porque eu vejo hoje no futebol brasileiro, até na seleção, muitos bons jogadores de lado de campo, vai falar de Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Savinho, aí a gente enumera de lado. E centroavante, cadê? Não, mas é igual o meia camisa 10. Hoje a gente não tem tanto. Mais. E o próprio JP Sampaio, que o Flamengo tentou, que é um cara que entende muito de categoria de base, que hoje trabalha no Palmeiras, ele deu uma entrevista para o podcast do Denilson falando sobre isso. Que hoje o camisa 10 se destaca e o treinador já bota na ponta.
E ele proibiu isso na categoria de base do Palmeiras. O Estevão, por exemplo, que ele citou, era um camisa 10 na base. Hoje o Abel Ferreira utiliza como ponta. E não estou querendo dizer que o Abel Ferreira está errado não, tá? Mas é só uma explicação por que está acontecendo isso. Teve que ter uma explicação vem da base. E por que não produz mais bom centroavante? Eu acho que pode ser uma base, mistura, né? Da base, do quanto eles... Porque às vezes o garoto joga na base de um jeito e quando vai na transição pro profissional, ele tem uma vaga e ele vai, ele fica e começa a jogar daquele jeito. Nunca é perfeito, né, essa transição. E às vezes também é muito pela forma que a gente joga hoje, né? Como é o futebol moderno e como é o que seria um 9 muito mais fixo no tipo de jogo que a gente tem hoje, de tamanha velocidade, um tipo de volume. Um Lewandowski, um Haaland. Ainda tem um Haaland e tantos outros bons, né? Mas eles têm mais características mais modernas. Eu acho que hoje no Brasil, o mais moderno que a gente tem é o Pedro. É o Pedro. É o Pedro. Ele conseguiu pisar nessa modernidade e trazer muito temos, um 9 mas antigo, ainda acho com outra prateleira ali de Ronaldo. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Isso que quando eu falo, hoje o Pedro é o que seria na minha seleção o camisa 9, o titular. Mas pra quem viu, Careca, Romário, Ronaldo... Não, o Romário, nossa. Aí não dá pro Pedro, não né? Não dá, cara. Você vai esperar que o Pedro vai dizer que a já mencionou. Cara, o Fred jogou muita bola, gente. Muita bola. É bicampeão brasileiro, jogando muita bola. Ele tava na Copa de 2006, Mas ele, aí que tá. Aí que eu já acho que a gente tá tendo uma mudança aí. O esquema não favorecia o Fred. O Fred é um cara de grande área, é um cara que bate de costas pro gol. Isso é tão raro, tipo, pode parecer uma bobeira. O cara receber, o gol tá ali, ele recebe de costas, ele gira e bate. Quem faz isso? Hoje tudo tem um toque a mais, uma penteada, é uma trocação de passe. O cara ser finalizador, o que ele é? Ele quer gol, ele é obcecado pelo gol, né? E a gente tem o Fred, que não combinou ali com aquela seleção, né? Por quê? Porque ele é ruim? Não, pelo contrário. Mas porque o futebol tá mudando um pouquinho. Eu não sei como esses personagens, eles vão viver nesse futebol moderno. Será que eles ainda têm vida? Eu acho que a gente ainda vê, assim, quando o cara tem uma qualidade... Não, aí é fora... fora de série, desses que a gente tá citando, se adapta, consegue, né, se adequar. A gente viu o Ronaldo, que a gente fala centroavante, matador, a gente viu o Ronaldo pegar a bola no meio de campo, sair com ela, driblando, trombando. Todo mundo. E lembra, o Romário no auge também. A gente tem muita lembrança do final da carreira do Romário, ele com bom posicionamento, um toque só. Se a gente for ver vídeos lá na Copa de 94, o Romário vinha buscar e tinha velocidade de explosão. Ele ia pra dentro, né? Encarava a marcação. Coisa que acho que o Pedro já Quando a gente vê faz, essas pessoas com essa capacidade do mano a mano, o Luiz Henrique, o Estevão, eles se destacam no futebol brasileiro. Então, que é o cara que a posição é mais um, você falou mais dois, que eu numerei aqui sem Sim. pensar, mas o Estevão, o Luiz Henrique, eles são jogadores de lado. Lado, não tem um cara ali centralizado. Isso é um assunto que dá hora. Isso tá Dá é papo, hein? Dá é papo. Eu sou suspeita para falar de Romário e Ronaldo, porque, enfim, eu sou. Já falei, sou nostálgica e pra mim é a magia do futebol. Ó, depois. Ainda temos mais notícias aí, galera, para falar para vocês aí sobre o Mengão, né? O Flamengo aí tá sim pensando aí em um reforço, e esse reforço aí é uma joia da casa, né? O West Ham aí aceita vender Paquetá e o Flamengo pode avançar em contratação do meio atacante, seleção brasileira, um jogador aí que já tem muita qualidade técnica, você chegaria aí com um nome de peso no Flamengo. Vamos resumir um pouco aqui, boas notícias para a torcida rubro-negra, pensando em 2025, o Flamengo aí já demonstrou interesse em replatear aí Lucas Paquetá, cria do mais querido que está atuando no West Ham da Inglaterra. O campeonato aí é um dos mais difíceis do mundo, a Premier League. Assim, o clube inglês sinalizou com bons olhos uma venda do meio-campista. Vale lembrar que o Botafogo também deseja contratar o brasileiro. Segundo informação do jornalista Ericon, o West Ham aceitou abrir conversas com o Paquetá se recebeu uma boa oferta de venda na janela de transferência do mês de janeiro. Importante ressaltar que o brasileiro também demonstrou interesse aí em retornar ao Flamengo. Então aí seria bom para os dois lados, né? Lucas Paquetá já demonstrou esse interesse aí de voltar e vestir a camisa, o manto do mais sagrado. Então se chegaria um reforço aí, um grande reforço, né? O Flamengo não pretende se reforçar muito, mas
Lucas Paquetá cairia muito bem aí com a camisa do Flamengo, né? O Flamengo tá muito bom, mesmo não contratando aí muitos reforços, vai chegar muito forte aí com o Felipe Luiz no comando aí. Tem um time muito bom. Próximo ano aí tem a volta de Cebolinha, Pedro aí, Vinha. Alguns jogadores aí vão vir de volta. Arrascaeta, né, que estava machucado, deve voltar logo no começo do ano. Então o Flamengo tem tudo aí para brigar muito forte, para conquistar muitos títulos na temporada 2025. Com o Lucas Paquetá no Flamengo seria mais uma cereja no bolo, né? Chegaria para reforçar ainda mais esse time aí de Felipe Luiz, né? Seria muito bom aí para ele e todo mundo sairia ganhando aí com essa contratação.